Fala pessoal, tudo certo? Então hoje a gente vai bater um papo bem bacana sobre Home Equity, esse produto novo que o pessoal quer saber, quer entender como é que funciona, o que ele é, e eu vou te explicar tudo aí. Então roda a vinheta. Então aqui na GL Capital nós trabalhamos com Home Equity. Como é derivado lá dos Estados Unidos, né, em inglês, Home Equity gera aquela dúvida, né, o que seria o Home Equity? Basicamente, para você entender, é o seguinte, é uma linha de crédito onde você coloca o seu imóvel como garantia dessa operação de crédito. Em contrapartida, você recebe um recurso de maior valor. Por quê? Porque sua garantia é sólida, né? Ela vale bastante. Então você consegue receber um crédito maior. Além disso, pela sua garantia ser sólida, você consegue ganhar o quê? Uma taxa melhor do que se você fosse num banco para pegar um crédito pessoal, por exemplo, certo? E além disso, como se trata de um imóvel, ele vai valorizando ao longo do tempo, as instituições, né, os fundos imobiliários acabam permitindo um prazo bem alongado. Então veja que são três pilares bem interessantes. A taxa, naturalmente o valor liberado e o prazo da operação. Então o Home Equity, em resumo, ele é uma linha de crédito utilizando imóvel como garantia. Mas você deve estar se perguntando, como é que funciona para eu fazer a captação de recurso via Home Equity? Eu gosto sempre de contar a história de alguns clientes. Pode ser assim? Então eu tenho um cliente lá em Bento Gonçalves que ele comprou uma franquia de distribuição de linhas telefônicas, certo? Um empresário. Ele tem uma casa bem bonita lá, avaliada em 2 milhões de reais. Casa bonita, com piscina e tudo mais. E ele vem nos procurando para captar o quê? 750 mil reais. Como é que funcionou? Primeiramente a gente conversa, entende a necessidade, entende qual é a atividade do cliente. E naturalmente a gente quer conhecer o imóvel. Então é encaminhado algumas fotos e a gente juntou uma documentação inicial para cadastrar. Então na primeira parte a gente vai fazer a análise de crédito, onde vai entender quais são as dívidas do cliente, vai saber como é que está o score, vai entender se tem alguma questão no Serasa, alguma pendência, ou seja, é na primeira parte. E aí com isso também a gente vai comprovar o quê? A sua capacidade de pagamento frente à parcela. Então, por exemplo, a parcela saiu 10 mil reais, tem que fazer frente. Geralmente, os fundos imobiliários permitem o comprometimento de até 30% da sua renda. Então vamos lá, eu quero uma parcela de 10 mil, vou pagar, eu preciso pelo menos comprovar 30 mil de ganhos, ok? Nesse caso, o nosso cliente, além disso, ele já tinha a empresa rodando, então a empresa também gerando um capital forte, o que facilitou a comprovação para 750 mil. Aprovado o crédito, nós vamos para a segunda fase, que é justamente a avaliação do imóvel. E aí, muitas vezes quando se trata de casas, vai presencialmente um perito lá fazer a avaliação. Quando é apartamento, aí não, aí eles fazem telepresencial, né, online, que é bem mais rápido. Mas gira em torno aí de 2 a 5 dias para concluir esse processo. Fizemos a avaliação, vem em linha com o que o cliente passou, a gente vai para a terceira fase, que é a análise jurídica. O que faz nessa fase? É ver se o IPTU está em dia, se o condomínio está em dia, ver questões de certidão de casamento, qual é o regime que você é casado, né? Ver se também questões relativas a governo, né? Então, eu tenho lá um imposto de renda em atraso, eu tenho uma renegociação, enfim, questões jurídicas, ou até alguns processos também, ok? Fechou essas três fases, o que acontece? Tá tudo certo, vamos emitir o contrato, ou assinar, depois de assinado, encaminhado ao cartório. Dependendo do perfil e da condição da garantia, se libera o recurso já no protocolo, né, do cartório ou ao final da verbação do contrato de crédito na matrícula, tá? Então assim, eu trouxe essa história e esse cliente, né, eu trouxe para vocês entenderem um pouco melhor. Foi liberado crédito para ele, ele investiu, comprou carro, contratou mais funcionário e tudo mais. Então entenda que é um caminhar onde a GL Capital te ajuda em todo esse processo. Então a gente é especialista, já estamos há 4 anos nesse mercado e sabemos como fazer isso com maestria. Então nós já tratamos sobre o que é e como funciona. Agora eu vou trazer algumas vantagens, alguns benefícios para você entender essa linha de crédito. Muitas vezes, se você for num banco captar um crédito pessoal, por exemplo, e você tiver alguma negativação, esquece, meu amigo, não vão te liberar.
certo? Agora, quando você coloca um imóvel em garantia, o fato de você ter alguma pendência não vai te proibir, te cancelar de pegar essa linha. Pelo contrário, muitos clientes nos procuram justamente porque tem alguma dívida ali vencida, algo assim, e daí a gente quita dentro da operação. Então, o primeiro ponto é, se você tem alguma questão para trás, não é um impedimento. Isso é ótimo dessa linha de crédito. Segundo ponto, as taxas naturalmente são bem menores porque você oferece uma garantia, ok? Temos um outro benefício que muitas vezes atende à necessidade do cliente, que é a carência. Né? Então, eu já tive clientes aí que conseguiram 6 meses de carência. Isso é ótimo, principalmente para empresas, né? Que daí consegue dar aquele fôlego no fluxo de caixa, porque você injeta capital e ainda fica sem parcela por 6 meses. Então, é muito interessante. O prazo, consequentemente mais alongado, podemos chegar até 240 meses, naturalmente influencia na parcela. Então, a parcela menor também. Então, isso é muito bom. Né? E, por fim, eu digo também que esse valor liberado é bem interessante. Um benefício que a gente tem aqui, que a gente tem que pontuar para você também, é o seguinte. Quando você vai procurar crédito, onde é que você procura? Banco do Brasil, Itaú, Santander, Caixa, esgotou, cooperativa, né? Então fica bem reduzido a sua zona de atuação. Só que aqui na GL Capital é bem diferente. Nós temos 22 fundos imobiliários para trabalhar com você. E muitas vezes os bancões, eles só querem mesmo o cliente que não tem nenhuma negativação, ou o cliente que está com o imóvel todo averbado, né? Ou eles só querem aquele que declara todo o seu faturamento no imposto de renda. Já aqui conosco, com os fundos de investimento, é diferente. Nós conseguimos fazer a comprovação com extrato bancário. Ah, mas eu não declaro todo o meu faturamento, eu não declaro toda a minha renda. Pois é, aqui o que importa é que você movimente receita na sua conta, entende? Então é um grande benefício para você aprovar. Outra questão, meu imóvel não está averbado, a minha casa. Eu averbei a primeira vez que eu construí, mas eu fiz algumas ampliações e não levei a registro. Por que custa isso? Não tem problema. Nós temos fundos que aceitam as casas parcialmente averbadas ou até sem averbação. Veja que num banco nunca você conseguiria isso. Aqui você consegue, certo? Então veja que nós temos flexibilidade de atuação, que isso é o principal quando você está tratando de crédito. Então espero que você tenha gostado dos nossos benefícios, das vantagens, como funciona, o que é, e eu espero você aqui para ser atendido pelo nosso time de relacionamento. Meu muito obrigado.